A definição mais adequada da alienação parental, e mais usada também, é da situação relativamente comum de casais, de pessoas que vivendo juntas, têm filhos, se separam e a partir do momento da separação, um dos pais, uma das pessoas, seja o pai ou a mãe que ficam com a criança, por uma situação não resolvida, às vezes de sofrimento, às vezes de traição, às vezes de descompensação psicológica, acaba tentando usar os filhos que estão com eles na guarda para apagar da mente deles a imagem da outra pessoa que está distante. Na maior parte das vezes, os próprios juízes, e isso tem uma certa razão de ser, as crianças são colocadas sob a guarda da mãe, e é o vínculo mais forte nos primeiros anos de vida, e a gente acha isso correto. Por isso que na maior parte das vezes a alienação parental, quando existe, é em relação ao pai. Embora hajam casos muito frequentes do contrário. Quando o pai fica na guarda das crianças, às vezes ele passa a tentar apagar do cérebro das crianças a imagem da mãe. Em ambos os casos isso é muito ruim, é terrível e é um sofrimento muito grande para as crianças. Na verdade, a alienação parental é uma consequência lógica e um segmento de uma série de problemas que a gente tem visto no desenvolvimento infantil. Educar dá trabalho. Alguém já disse que, como educar dá trabalho, se você não está tendo trabalho é porque você não está educando. Ou seja, é fundamental que as pessoas saibam que quando se põe um filho no mundo há uma responsabilidade grande para o resto da vida. O que é terrível no caso da alienação parental? É que ao usar os filhos para agredir o gênero do sexo oposto, o outro, seja o pai ou a mãe, a criança sofre, ela fica muito infeliz. É muito difícil para uma criança estar junto de alguém que a todo momento lhe fala que o pai ou a mãe são pessoas ruins, são pessoas más, que traíram, que saíram de casa, que foram embora, que não merecem respeito, que não trabalham, que não prestam, o que na maior parte das vezes é mentira. Muitas vezes é uma calúnia muito grande que acaba sendo introjetada. E aí vem a parte mais complexa da questão da alienação parental. De tanto ouvir a colocação de que o pai é inadequado, que a mãe é inadequada, de tanto ouvir que as pessoas estão esquecendo delas, elas acabam introjetando esse sentimento. Muitas crianças acabam achando que o que elas ouvem é verdade e acabam transferindo para esse pai e para a família dele um sentimento negativo. E o pior é que, com o tempo, com o crescimento e no futuro, quando descobrem a verdade, a situação fica muito complexa. Nós temos, inclusive na página que nós criamos, chamada Dia Nacional de Combate à Alienação Parental, que nós escolhemos o dia 25 de agosto, foi o dia que várias pessoas comigo pensaram isso e a gente resolveu lançar esse tipo de preocupação. Nessa página, a gente pode encontrar várias informações, inclusive um vídeo muito interessante, valeria a pena você dar uma olhada, chamado A Morte Inventada, que é um documentário longo, vale a pena olhar, que fala sobre essa experiência entrevistando várias pessoas, mães, pais, psicólogos, juízes, assistentes sociais, mostrando esse lado obscuro da questão da alienação parental. Nele, uma moça, já adulta, mulher feita, conta a história e o sentimento dela, dizendo: eu amo a minha mãe, ela me tratou muito bem, eu adorava tudo que ela me fazia, ela me ajudou, mas ela falou tão mal do meu pai, tanto e durante tanto tempo, e quando eu descobri a verdade, conversei com meu pai, vi que a maior parte dessas coisas não existia, isso ficou um buraco na minha vida. Eu fiquei com uma falta grande, porque eu queria conversar com meu pai, eu não entendia porque ele tinha nos abandonado, eu achava que ele era muito ruim por não ter me visto. Então, uma outra coisa que me relataram, que é inacreditável, isso aparece em vários depoimentos, inclusive no vídeo que eu falei, mas eu já constatei isso também, é, por exemplo, colocar as crianças avisadas de que o pai viria buscá-las, para ir no cinema, para ir passear, para ir na praia, arruma as crianças, põe as crianças lá num cantinho esperando, só que não avisa o pai. E o pai não sabe. E as crianças ficam lá 3, 4 horas esperando,
E aí, como o pai não vem, a mãe aproveita e diz, está vendo? Ele nem lembrou de vocês, esqueceu totalmente e tal. A mãe pode fazer isso com o pai também, né? E o pai pode fazer isso com a mãe. Ah, então hoje vocês vão ver sua mãe e ela vai vir buscar vocês para levar vocês na praia. E aí também não aparece, e aí o pai faz a mesma coisa. E outra coisa que é frequente também é o contrário. É você avisar o pai ou avisar a mãe, olha, eu vou arrumar as crianças, vou levar em tal lugar, porque frequentemente não querem nem que vá na porta de casa, que é outra coisa inacreditável, né? Fica uma marginalização total, e isso também se fala nos vídeos, e eu já presenciei também, é exatamente o contrário, avisar o pai, olha, você vem buscar seus filhos em tal lugar, lá na praça tal, que eles vão estar lá às 2 horas. O pai vai lá e fica esperando, das 2 até 5, que as crianças não aparecem. Aí ela diz para o pai, eles não quiseram ir, eles acham que não quer mesmo ir com você, é melhor você sumir mesmo, ninguém mais quer saber de você, e você fica longe porque as crianças não querem sair com você. Isso é uma coisa que infelizmente é muito usado, pode acontecer em várias famílias, e é terrivelmente triste, porque isso leva a sofrimento de toda a família. E finalmente, nessa linha também é importante colocar que é preciso às vezes entender que as pessoas não fazem isso porque são cruéis ou más, fazem por doença, fazem por ansiedade, fazem por neurose, fazem por frustração, fazem por sofrimento, fazem por perda não resolvida, por coisas que não queriam que tivesse acontecido, não queriam a separação e acham que uma maneira de castigar aquela pessoa que fez a separação à força é usar os filhos contra ele. Isso tudo é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Esse problema da visita é um problema que precisa ser visto com muito cuidado. Frequentemente as crianças, quando saem e vão para o outro lado, ou do pai ou da mãe, elas vão com certo sofrimento. Por quê? Porque nesse momento é o momento em que elas se dão conta da divisão da família em 2 pedaços, com o coração cortado, que aliás é o símbolo da nossa página. E aí eles vão meio entristecidos, eles vão pesarosos, eles vão sem saber o que pode estar esperando por eles. Aí vai lá, chega meio triste, choroso, daqui a pouco ele se adapta, as pessoas acolhem bem, isso é importante. Mesmo que o outro lado, que está se sentindo agredido e está se sentindo alienado, sinta isso, quando as crianças chegam, ele não deve retrucar, ele não deve se vingar do outro, dizer, não, é sua mãe que faz isso com você, sua mãe que não deixa vir você aqui, ela também é isso. Aí piora mais, porque aí fica alienação bilateral. Você tem que receber essas crianças com carinho, atenção, recepção, acolhimento, porque isso é muito importante para a criança se dar conta de que aquilo que estão dizendo para ela não é bem verdade, que existe acolhimento do outro lado, pode ser que haja briga entre os dois, mas eles são queridos por essa nova parte. E mais, a criança fica. Às vezes, a outro lado fica exigindo que a criança fique telefonando, fique avisando, fica dizendo o que está acontecendo. Mas a criança fica com medo desse pessoal que está com ela, do pai, da avó, do avô, da tia, das pessoas da família desse pai ou dessa mãe. E o que ela faz às vezes, que é terrível? Ela se esconde para ligar para a mãe para contar o que está acontecendo. Então, às vezes, você vê a criança se trancar no banheiro, às vezes, você entrar debaixo da cama com o celular, o que é terrível. E aí ocorre o seguinte, essa criança fica lá 3, 4 dias. Aí começa a entrar num jogo da família do outro lado, brinca, as pessoas acolhem, levam para passear, levam para ir numa praia, vão num restaurante, vão numa festa. E a criança fica feliz. Aí fica de novo o problema da separação, está na hora de voltar. E tem que levar a criança de novo para o outro lado. Aí ela volta triste e volta às vezes deprimida. E, às vezes, mesmo que ela tenha sido feliz, ela fica numa situação difícil e ela não quer dizer para a mãe, que é a guarda, ou para o pai, que é a guarda, que ela foi feliz do outro lado. Então ela tem que dizer, não foi legal, chega triste, amuada, aí a pessoa diz assim, tá vendo? Vai para lá, volta triste, volta chorando, e lá é um sofrimento para ela. Não é um sofrimento. O que é sofrimento é a separação e a alienação que está sendo realizada. É essa divisão entre as pessoas que acaba gerando nessa criança uma divisão interna, esse coração está dividido. É aquela história de você mentir e você não conseguir dizer para essas crianças que apesar de os pais terem se separado, elas têm um pai e uma mãe. É muito errado você casar de novo, ou você ter um novo companheiro, e fazer a criança chamar de pai esse novo companheiro. Não é. Ele é namorado da mãe ou marido da mãe, mas ele não é o pai dessa criança. Porque pai,
a gente escolhe antes da concepção, depois ele é pai para sempre e vice-versa. Outra coisa que é importante e que às vezes eu sinto no meu consultório é esse sentido de posse do filho, né? Então tem mãe que diz assim, mas ele é meu, eu sou mãe, eu tenho que decidir isso. Não é assim, você é mãe, mas você é pai. Vocês dois juntos têm que ver o que é melhor para a criança. A criança pertence a uma família onde existe um genitor e uma genitora. E o que aconteceu entre esses dois não pode ou tem que ser, de uma maneira mais intensa possível, evitar que essa criança sofra isso. Porque isso acaba, evidentemente, envolvendo a criança numa briga que não é dela. Né? Ela não tem nada a ver com o fato de vocês não terem se entendido, de as pessoas terem brigado, e o fato de elas serem usadas nisso transforma essa criança num sofredor. Pior, como eu acredito muito no papel da infância no desenvolvimento da personalidade, e eu não sozinho, muita gente, como eu acho que o adulto por causa da criança que ele foi, uma criança que sofre isso durante muitos anos, ela tende a reproduzir no futuro atitudes muito parecidas com as que ela viveu. É aquela velha história que uma criança que foi abusada sexualmente, às vezes, em alguns casos, acaba tendo um comportamento sexual inadequado no futuro. Uma criança que foi alienada pode ser no futuro alguém que tem essa divisão e essa dificuldade para saber que o amor não é propriedade de ninguém. As variáveis são tão grandes nessa questão da alienação parental que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente toma uma decisão ou que a gente opina. E a única coisa que eu peço, diante de tudo que eu já falei, é que sempre se deve agir com bom senso e resolver essas questões com muita calma e com rapidez, porque à medida que o tempo passa, a situação tende a piorar e algumas pessoas acham que é insolúvel. Tem gente que acha que sofre tanto com isso, usa a proteção, advogados, pessoas, que chega um momento que ele desiste. Ele fala, não, vou esperar ver o que vai acontecer, quando eles crescerem eles vão ver como é que foi a história. A gente acaba esperando isso. E muita gente fala isso. Nesse vídeo, por exemplo, um avô fala isso. Olha, não tem jeito, a gente não consegue resolver o problema, não define judicialmente, a lei é muito técnica, o sentimento é muito grave. Quando eles forem grandes, eles vão entender o que aconteceu. E é verdade. Só que aí, quando eles forem grandes, eles vão retomar e às vezes o alienador acaba sofrendo, porque ele vai ser compreendido como uma pessoa que mentiu para o filho e que criou um problema inexistente por causa de um problema dele com a outra pessoa. O que as pessoas não percebem é que usar os filhos como arma contra o outro, aquele que já foi seu companheiro, é um crime. É um crime sério que deve ser punido e inclusive a lei fala que pode até ser causa de reversão da guarda, se isso é comprovado. O grande problema é que a justiça é lenta. Levam-se muitos anos, às vezes, para conseguir provar uma coisa dessa. E enquanto isso, a criança está crescendo num ambiente desse. O próprio vídeo também é um outro caso, e eu já vi isso a nível de consultório, que é acusar o pai ou a mãe, mas principalmente o pai, de alguma atitude ruim. Por exemplo, espancamento. Outra coisa grave, acusar o pai de abuso sexual da filha ou do filho. E quando isso é colocado no processo, imediatamente o juiz tende a imediatamente proibir a visita, até que se prove o contrário. E às vezes, tem um depoimento lá no vídeo que fala isso, você leva 10 anos para provar que é mentira. Só que esses 10 anos já passaram, uma criança que tinha 5 vai ter 15. É uma outra criança, é um outro quase adulto que já sofreu durante muito tempo e uma injustiça em cima de alguém que é acusado de um crime que não cometeu. Isso é tão frequente às vezes que os próprios juízes e os próprios advogados já percebem que de vez em quando aparece essa acusação. E para provar isso é muito complexo. E o mais difícil ainda é provar que não é verdade. Você fica correndo atrás de uma não mentira. É complicado. Essas coisas acabam se traduzindo por uma situação de sofrimento muito intenso. Eu trabalhei a minha vida inteira na área de pediatria, principalmente a pediatria social, comunitária, familiar. Trabalhei muito com o desmame precoce, com a falta que o leite humano faz para uma criança, a importância do desenvolvimento cerebral, a importância do vínculo e do afeto, da relação profunda com a mãe.
Na verdade, quando você começa a perceber isso, a falta de vínculo, e entra na questão da terceirização, que é um outro trabalho meu, um outro vídeo que vocês podem assistir, que é a criança terceirizada, a gente percebe que essa falta de afeto e de presença é muito grande. Agora o que nós estamos entrando é numa outra coisa muito mais grave ainda. É que mesmo que o vínculo existisse antes, há um momento que alguém tenta destruir esse vínculo, e pior, às vezes é uma pessoa que a criança ama muito e que ela fica muito dividida. Descobrir, depois de muito tempo, na idade adulta, que tudo que você ouviu nesse período é mentira, é muito doloroso e é quase impossível de resolver. Mas o que é possível fazer? O que acontece no mundo de hoje? E é por isso que a gente criou esse Dia Nacional de Combate à Alienação Parental. Primeiro é conhecer o problema. Toda vez que há uma separação litigiosa, quando pai e mãe ou companheiros não se entendem e se separam brigando, com litígio, com disputa, o risco, se existem filhos, de que haja uma alienação futura é grande. É preciso que a lei, os juízes e os médicos, os pediatras, os psicólogos saibam que diante de uma separação dessa, o acompanhamento dessas crianças é fundamental. E é muito importante que eles dois, os que se separam, saibam na presença do juiz de que as crianças são muito importantes e que não podem ser usadas. E precisa se dizer claramente para os dois, pai e mãe, o que é que pode acontecer e o que não deve acontecer. Pelo menos isso é uma tentativa de mostrar para as pessoas que isso pode vir a ocorrer e isso é crime. E isso vai prejudicar muito a criança. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que num mundo em que nós estamos aí quase 45%, alguns dados, de pessoas se separando do companheiro ou da companheira com 5, 6 anos de casamento e com a possibilidade de que a maior parte desses casamentos tenham filhos, isso tem uma grande chance de aparecer. E essas pessoas, quando começam a tentar entrar em litígio para se separar, devem receber a visita de um psicólogo, consultar o seu pediatra e conversar a respeito de como as crianças devem ser tratadas e o que ocorre. Tem gente que diz que um casamento violento, agressivo, é pior do que uma separação. É verdade. Porque, inclusive, no casamento violento, agressivo, em que as pessoas estão se degladiando, pode aparecer alienação parental. Não precisa necessariamente haver uma separação. Aquele casal que, quando briga, se distrata, se violenta, se agride, mesmo que não seja fisicamente, na frente dos filhos, faz alienação. A hora que um pai diz, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, a sua mãe não presta, a sua mãe fez isso, fez aquilo, ele está fazendo alienação, ele está pondo na cabeça dessa criança uma coisa que essa criança não tem como descartar, pelo menos naquele momento, e vice-versa. Aquela mãe que numa situação difícil, às vezes com razão, de estar tendo um companheiro que está criando problema, etc. Não estou dizendo que isso não é verdade, mas a hora em que ela diz para o filho, seu pai não presta, ele é um vagabundo, ele não aparece em casa, ele não dá dinheiro, ele bebe, etc. É uma alienação parental. Você está levando para essas crianças uma imagem parental, seja do pai ou da mãe, de negação. E aí você não entende porque o seu filho começa a ir mal na escola, por que ele vira agressivo, por que ele briga com os coleguinhas. Se é uma criança pequena, porque ela está mordendo, porque ela está irritada, porque está acordando a noite inteira. Se começa a ter baixa de imunidade, começa a ter infecções de repetição, começa a ter muita gripe, muito resfriado, muito otite, e às vezes a situação está dentro dessa situação de confusão, de briga entre os pais e com uma alienação parental intracasamento, sem haver separação. E a lei fala mais quando a separação já existiu. Essa situação ela deve ser perseguida por todas as pessoas que cuidam de crianças. Desde professores que começam a perceber essas coisas, assistentes sociais, psicólogos, médicos pediatras e, evidentemente, os juízes, os promotores, as pessoas responsáveis pela proteção à criança e ao adolescente, têm que ter um cuidado grande e não podem prorrogar a decisão. E às vezes há casos desse tipo que uma decisão final leva 10, 12 anos. Então, a alienação parental precisa, de qualquer forma, de atenção especial e de ser discutida. Se você tiver condições, entre na página do Facebook, dia 25 de agosto, Dia Nacional de Combate à Alienação Parental. Parece já existir um Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, mas se existir, nós vamos continuar com esse 25 como Dia Nacional, criado por um grupo de pessoas aqui de Campinas. Muito obrigado.